Muito bom dia, meus irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa EBD no livro de Apocalipse. Para o início desta aula, como de costume, nós vamos estar nos elevando a uma palavra de oração e depois iniciamos. Oremos então. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de podermos estar estudando a sua palavra na nossa sala de escola bíblica dominical. Clamo a Ti, Senhor, suas bênçãos sobre a vida de cada um de nós, de cada um dos alunos e a mim também, que possamos nesse instante estarmos desfrutando um pouco mais daquilo que o Senhor deixou como revelação para as nossas vidas. Abra nossas mentes, nossos corações para o entendimento. Assim nós oramos agradecidos no nome de seu Filho Jesus. Amém. Lição de número 10. O título dessa lição é A Visão das Taças com as Pragas. Alvos da nossa lição: o aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais. 1. Conhecer a visão de João sobre as taças com as pragas. E 2. Compreender que todo juízo divino está sob o comando do Senhor. Objetivos específicos. 1. Descrever a visão recebida de João e o seu significado. E 2. Proclamar o juízo do Senhor sobre tudo e todos que se opõem a ele. Essa lição de número 10 tem como texto bíblico básico os capítulos 15 e 16 do livro de Apocalipse. E o texto áureo está no livro de Apocalipse, o capítulo de número 15, o verso de número 3. E ele está aqui nessa projeção e eu vou ler para os irmãos. E cantaram o cântico de Moisés, servo do Senhor, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Introdução. Vamos fazer um breve, bem rapidinho, resumo aí daquilo que nós já estudamos até agora, nos capítulos de 1 até 3, o que a gente vê é estabelecimento das igrejas. Igreja de Jesus Cristo. Igrejas essas que são, no meio do mundo, candeiros, portadores de luz, para levar a mensagem de arrependimento para o povo. E essa igreja é continuamente abençoada por Cristo. Já do capítulo 4 até o capítulo 7, a gente vê que o povo agora de Deus é perseguido, repetidas vezes pelo mundo. E é exposto a muitas perseguições e muitas provas, muitas provações e muitas aflições. É o momento da abertura dos 7 selos. Lá nos capítulos de 8 a 11 também, que já estudamos, os juízos de Deus, o juízo de Deus visita repetidas vezes o mundo que é perseguidor da igreja. No entanto, eles continuam a não se arrepender. É o momento da abertura ou de tocar as 7 trombetas da ira de Deus. Dos capítulos 12 até o 14, nós vemos que esse conflito entre a igreja e o mundo torna-se mais intenso, mostrando um combate um pouco mais feroz, vamos assim dizer, e caracterizado pela figura de Cristo e Satanás, a semente da mulher e o dragão. Nos capítulos de 15 a 16, que ora vamos estudar, surge uma pergunta. Quando na história as trombetas do juízo, ou as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, o que vai acontecer com eles? O que vai suceder com eles? Permitirá Deus que esses homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite? Ele se encherá? Vamos ver. A resposta é: quando os ímpios não se arrependem com os avisos contínuos que Deus envia através das trombetas, aí segue a ira de Deus. Aí vem o juízo, aí vem as taças da ira de Deus. E essas taças, ao transbordarem, vão representar o final. Acabou. Não há mais tempo para o arrependimento. Vamos ler, inclusive, o capítulo 29 de Provérbios, no versículo de número 1. Diz assim:
O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente, sem que haja cura. Aos ímpios, portanto, endurecidos, a morte vai ser o juízo final. Não vai ter oportunidade outra. E mesmo antes que eles venham a morrer, eles vão poder, talvez, passar pela linha do limite da paciência de Deus e da sua ira. Como nos relata lá Mateus, no seu capítulo de número 12, no versículo de número 32, que diz assim: E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Vão ter que enfrentar a ira de Deus. Ponto número 1. O louvor dos vitoriosos. Apocalipse, capítulo 15, versos de 1 a 4. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vemos aqui o versículo de número 1 que acabamos de ler, onde João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da sua ira consumada, a ira de Deus. Ora, os irmãos sabem já que 7 é o número de perfeição para Deus, São 7 anjos com 7 taças, trazendo as 7 pragas sobre os ímpios. Essas pragas são o juízo de Deus. É o momento em que são os últimos flagelos sobre os ímpios. Depois deles, não há mais oportunidade. O tempo acabou. Chegou o juízo. Mas ainda lá no versículo 2, antes dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, João vê a igreja na glória. Então veja, esses flagelos são para os ímpios, os adoradores da besta. Mas João vê a igreja no mar, numa praia. Ele vê uma multidão vitoriosa. Essa multidão é composta dos vencedores, os vencedores que venceram a besta, que resistiram ao falso profeta, que conseguiram vencer o dragão. E eles estão cantando, enquanto que os seguidores da besta estão atormentados e blasfemando. Onde está esse mar de vidro? Esse mar de vidro está diante do trono. Lá em Apocalipse 4:6, assim nós lemos: no céu. A igreja está no céu. A igreja está na glória. B. Quem é essa multidão? Essa multidão é feita dos vencedores da besta. Aqueles que venceram a besta, sendo mortos por ela. E por isso não se entregaram em vida para eles, foram fiéis a Deus. O que essa multidão está fazendo? Bom, essa multidão, segundo João, está com as harpas de Deus, entoando um hino de glória ao Senhor Todo-Poderoso. Essa música é a mesma, novo canto, que ninguém podia aprender, a não ser aquele 144, aquele número simbólico dos salvos. E ainda, D, que música essa multidão está cantando? É o cântico de Moisés e do Cordeiro. Moisés aqui é o símbolo da resistência contra a opressão do faraó, e que ele saiu vitorioso, assim como a igreja é vitoriosa no Cordeiro, no Filho de Deus. Esse ponto é muito importante porque ele aponta para Jesus Cristo.
do mesmo modo que Moisés triunfou e que também tributou toda a vitória a Cristo Jesus. A igreja, a mesma coisa, junto com Moisés, está entoando um hino de glórias ao Senhor, tributando toda a responsabilidade da vitória para o nosso Deus. Eu gostaria, inclusive, de reler esse pequeno trecho, né, que é o cântico. Um cântico, inclusive, muito bem conhecido de todos nós, porque foi musicado nos dias de hoje. Muitas vezes nós cantamos nas nossas igrejas. Na nossa igreja mesmo, nós fazemos isso. Cantamos esse hino, que diz assim, deixa eu pegar ali, Apocalipse, capítulo 15, começando lá no verso 3, diz assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei dos santos, quem te não temerá? Ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Eu até separei aqui algumas características, não está aqui na projeção não, meus irmãos, eu anotei aqui, está nas minhas anotações, né? Algumas coisas a respeito desse cântico maravilhoso. Esse cântico exalta a pessoa de Deus. Veja, Deus é Senhor Todo-Poderoso, lá no verso 3. Deus é o Rei das Nações, também no verso 3. Deus é temível e digno de glória, verso 4. Deus é santo, verso 4 também. Ou seja, esse cântico exalta a pessoa de Deus. Ainda, esse cântico exalta as obras de Deus. Elas são grandes e admiráveis, verso 3. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestas, verso 4. Ainda, esse cântico exalta os caminhos de Deus. Eles são justos e verdadeiros. Verso 3. E ainda, esse cântico exalta o triunfo final de Deus. Todas as nações virão e adorarão diante dele. Amém por isso. Ponto número 2. O significado das taças. Apocalipse capítulo 15, versos de 5 até 8. Diz o seguinte: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Ponto número 2, né, o significado das taças. 1. Lá os versículos de número 5 e 6 dizem que os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. A gente deve lembrar que lá no Antigo Testamento, né, o santuário de Deus era aquele local onde encontrava Deus em relação com o seu povo, né? E dentro do santuário nós tínhamos o lugar que era o Santíssimo, onde tínhamos as tábuas das leis. E diz o texto que os anjos saem do santuário para exercer junto àquilo que Deus queria que eles fizessem. Vamos ver bem. Os anjos estão exercendo e passando e mostrando para o povo as leis de Deus. Na verdade, não vem apenas para apresentar, porque já não é mais momento de arrependimento para se entender, para poder se arrepender sobre aquilo que se fez de errado. Mas é um momento não apenas de mostrar as leis, porque ele está saindo de lá, mas para exercer o juízo de Deus. Esse Deus aqui, ao contrário que muitas pessoas acham e acreditam, falam, o Deus do Antigo Testamento, um Deus mais bravo, né? Eu gosto mais do Deus do Novo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Estamos lendo no Novo Testamento. É o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Só que é o momento de transbordar a ira de Deus nas 7 taças. É o momento final. Acabou, já não são mais as trombetas, não é um apelo mais para chamar o povo ao arrependimento. É o momento da execução do juízo de Deus. Por isso esses anjos estão saindo de lá, do tabernáculo. É isso que João está vendo, a interpretação que estão representando Deus no mundo.
Ainda, lá no versículo 6, fala que os 7 anjos são ministros, agentes de Deus. Olha que interessante, as vestimentas dos anjos, o que simboliza isso? Primeiro, essas vestes eram peculiares dos sacerdotes. Ora, mas não é exatamente isso que os anjos estão fazendo? O que era o sacerdote? O sacerdote não era uma espécie de intermediário entre Deus e os homens, que apresentavam para os homens a vontade de Deus? Pois bem, estão aí os anjos com veste de sacerdote, porque eles estão exercendo diante do povo, diante dos ímpios, a vontade de Deus, a sua justiça. Estão derramando a ira de Deus nas suas taças. B. Essas vestes eram peculiares dos reis. Igualmente, porque agora os anjos vêm como representante do Rei dos Reis. Vêm representar o seu poder e glória. C. Essas vestes eram peculiares dos habitantes dos céus. São anjos, habitantes do céu, e eles vêm para a terra para exercer a vontade de Deus de novo, junto aos homens. Ponto 3, no versículo de número 7, nós lemos que os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. Essas 7 taças, com essa representação simbólica numérica de completa totalidade da ira de Deus, estão cheias. E elas atingem o mundo inteiro, a terra, o mar, o ar, os rios, os astros, o homem, e ninguém pode se esconder de Deus irado. No versículo de número 8, nós vemos que os anjos do juízo saem do santuário, cheio da fumaça inacessível da glória de Deus. Veja, quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, a glória de Deus o encheu e Moisés não pôde entrar. Vamos ver lá, Êxodo 40, versículos 34 e 35, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E ainda mais, quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus o encheu também, e os sacerdotes não puderam entrar. Igualmente, Isaías viu o santuário, a glória de Deus o encheu. O que nós entendemos nesse trecho aqui? Nós entendemos e podemos entender que esse momento em que os anjos saem do tabernáculo, saem do santuário para derramar a ira de Deus, o templo ou o local é fechado, o santuário, coberto pela glória de Deus, e ninguém mais pode entrar. É o local de ligação lá no Antigo Testamento com Deus, o homem ligando-se a Deus. É o local de intercessão, é o local de oração. Está fechado. Acabou. Não tem mais essa ligação. Acabou a oportunidade do ímpio. É isso que podemos tentar entender daí. As oportunidades várias que foram dadas para os ímpios, agora se encerrou. Não há mais como se chegar até Deus, porque os cálices da ira de Deus vão ser transbordados. Encerrou-se a oportunidade. Ponto número 3. O significado das pragas. As pragas são a ira de Deus derramada das 7 taças. As 3 primeiras taças. Apocalipse 16, versos de 1 a 4. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas águas das fontes, e se tornaram em sangue. Ponto número 3, o significado das pragas. Acho que é importante falar, antes de relatar as 7 pragas, de que essas 7 pragas, que é o derramamento da ira de Deus, a cólera de Deus nas suas 7 taças, tem uma íntima relação com as 7 trombetas. No entanto, as 7 trombetas eram alertas de Deus, com oportunidades ainda de arrependimento, enquanto que o derramar das 7 taças das pragas, essa já tem um aspecto final. É punição mesmo. Então, a primeira
Primeiro flagelo, né? A primeira praga, a primeira taça. A terra é atacada, versos 1 e 2. Esse primeiro flagelo, como a gente acabou de dizer, não é mais advertência, é punição. Todos aqueles que têm o selo de Cristo não têm o selo da besta e vice-versa. Isso quer dizer, não tem meio termo. Não tem meio termo. Não tem mais aquela coisa de ser crente nominal. Ou é ou não é. Não dá para falar aqui da boca para fora. Mesmo porque se você declara que é de Cristo, punições no mundo ímpio vão te perseguir. Então você sai de cima do muro. Não tem mais muro para ficar. Ou é cá ou lá. Cá ou lá. E aqueles que aceitaram ficar do lado da besta, esse do anticristo, vão sofrer o primeiro derramamento e também os demais derramamentos das pragas, das 7 taças que os anjos estão trazendo. A segunda taça com o segundo flagelo. O mar é atacado, versículo de número 3. O mar se torna em sangue. A destruição aqui não é parcial, ela é total. Para esse flagelo não há limites. Todas as criaturas do mar morrem. Não entendemos esse segundo flagelo no sentido literal, mas um símbolo dramático que representa o momento do colapso de toda a natureza no dia do juízo final. Versos de 4 a 7, o terceiro flagelo, o derramamento da terceira taça, com a terceira praga, né? As fontes das águas dos rios se transformam em sangue. Destruição total e completa. Nesse trecho tem a aparição do altar. A última aparição do altar foi aquela da abertura do quinto selo, quando as almas dos santos que clamavam debaixo ali do altar, reclamavam por justiça, né? Justiça divina. A primeira resposta de Deus foi enviar as trombetas essas que, como vimos, são de advertência, com oportunidade ainda para o arrependimento. Mas agora, nesse momento que se mostra o altar, nós vemos a justiça de Deus final. Não é mais um alerta, mas é a punição final destruidora. Novamente, para esse flagelo não há limites. Significado das pragas: a quarta, quinta e sexta taças. Apocalipse capítulo 16, versos de 8 a 12. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O quarto flagelo, o céu é atacado. Encontramos lá nos versos de 8 a 9. Agora, aqueles homens que tinham se escondido, né? Quando o céu se escureceu, quando o sol se escureceu, e poderiam ter passado despercebido de alguma maneira, agora vão sentir não o sol se escurecendo, mas a intensificação do sol, um calor abrasador. Então aquilo que os homens poderiam ter percebido, agora eles sentem. Mas mesmo sentido, isso é interessante nesse trecho, que mesmo sentindo o calor abrasador e reconhecendo a ação de Deus, reconhece, ao invés de caírem de joelhos e se arrependerem, né, e clamarem a Deus, eles blasfemam mais ainda o nome do Senhor e teimosamente se recusam a se arrepender. Continuam seguindo a besta. Quinto flagelo, o tormento. Nós vimos que os seguidores da besta vão sofrer com o derramamento da ira de Deus em cima da terra, do mar, das águas, na forma de fogo, calor, mas assim mesmo não se arrependem. Ao derramar a quinta praga, ou a quinto flagelo, da quinta taça, nós vemos que todo o sistema humano entra em total e completo colapso. Sistema político, social,
todo é destruído. Há um grande tormento para todos os seres humanos, mas eles não vão sofrer calados. Não só não há arrependimento, como ainda há maldições, blasfêmias contra o nome do Senhor. O coração está duro e a vingança do Senhor é chegada. O sexto flagelo, a destruição, versos de 12 até 16. No verso 12, fala a respeito de secar as águas do rio Eufrates, abrindo caminho para a invasão do inimigo. O rio Eufrates é uma barreira natural de defesa para o Império Romano. O secar o Eufrates tem o significado de que Roma vai ser atacado. Dos versos 13 e 14, nos informa que a tríade do mal, o dragão, a besta e o falso profeta, se ajuntam para seduzir os reis da terra contra o Senhor. Há uma grande luta entre as forças do mal e Deus. E Cristo prevalecerá e livrará todo o povo seu e será triunfante sobre esses inimigos. Satanás já tem consciência que ele está derrotado. E ele, de maneira a esbravejar, se ajunta às últimas forças quanto o reino de Deus. Esse momento é o momento da luta final, é o chamado Armagedon. O sétimo flagelo, o mundo não existe mais. É o momento final e derradeiro, após o derramamento do sexto flagelo, derramamento da sexta taça, houve a destruição total. Com o derramamento da sétima taça, e o sétimo flagelo, vem a extinção total. Destrói-se tudo. Destrói-se a civilização, as cidades e todas aquelas que são as conquistas que dão orgulho ao homem. Tudo está destruído. Remove-se o tempo e a história que subsistiu e é substituída totalmente pela eternidade. Já não existe mais nada. Já estamos encerrados, os salvos na glória e aqueles do castigo eterno, junto com Satanás e seus anjos. Ponto número 4, a visão do Armagedon. Armagedon aqui, ele aparece como o local da grande batalha entre Deus e Satanás, e os inimigos de Deus. Ele aparece no texto, lá no versículo 16, entre a sexta e a sétima taça derramada. E aqui nós vemos que o Armagedon é um local real que existe, próximo a Jerusalém, cerca de 130 quilômetros ao norte de Jerusalém, que é a colina de Megon. É o Armagedon, colina de Megon. Esse local, na verdade, é um local simbólico, Não acreditamos que seja realmente, fisicamente, o local dessa batalha final. Mas o interessante é que essa batalha final, Jesus esmaga todos os inimigos. Isso é importante. Todos são esmagados debaixo de seus pés. O Satanás, ciente da sua derrota, ele se ajunta com todos os poderes do mundo para tentar lutar contra Deus. Mas Jesus derrota finalmente nessa batalha. Eu trago até uma pequena imagem de um pintor lá do século XVI, que faz a representação da batalha do Armagedon. Batalha essa que é importante saber, já está vencida. Vencida pelo nosso Deus. E o ponto de número 6, final, que é a conclusão da nossa lição, traz os seguintes pontos. A vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. O trono do dragão, o reinado da besta, parecem invencíveis, mas os reinos desse mundo cairão, os inimigos serão vencidos. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará suas cortinas. É o fim que chegou. Espero que todos tenham tido um bom momento de estudo da palavra e espero também que você possa ter um restante de domingo agradável na presença do Senhor e na presença dos seus queridos em sua casa. Que Deus possa abençoá-lo, dar uma boa semana e trazer-nos de volta para a nossa próxima lição no próximo domingo. Deus abençoe a todos.